Você sabia que tudo aquilo que você fala vibra? A nossa voz, ela não é só um som que sai, que vai pelo ar. É uma vibração. Tudo aquilo que a gente fala, a gente pensa que falou e foi embora e ficou no ar, mas não é verdade, gente. Todas as nossas palavras, ela tem uma vibração. Então, se você declarar durante o seu dia que você não dorme, que você sofre de dor de cabeça, você sofre de dor no corpo, às vezes a gente passa o tempo inteiro falando isso, porque isso acontece comigo também, né, gente? Não é que eu sou uma super-humana e eu não tenho esse tipo de problemas. Acontece também comigo. Algumas vezes eu fico também sem sono, mas eu entendi que quando eu declaro uma coisa na minha vida, essa coisa vai acontecer. E eu comecei a observar e prestar muita atenção nisso e vi que o Salvatore, meu marido, toda vez que a gente saía, que ele encontrava com uma pessoa que a gente começava a conversar, ele sempre ficava batendo nessa mesma tecla de que não dorme à noite. Várias vezes durante a conversa, ele declara que não dorme à noite. E já que as nossas palavras têm poder e tudo aquilo que a gente fala volta, o que vai acontecer? Claro que ele não ia dormir à noite, porque você passa o dia inteiro declarando que não dorme, que não dorme, que não dorme. Todas as pessoas que encontra na rua, você conversa um pouco e fala, eu não consigo dormir à noite, eu sofro de insônia. Você está declarando isso. Toda vez que você declara uma coisa, como eu disse antes, as nossas palavras elas têm vibrações, elas têm um poder vibracional de ir e voltar para o nosso corpo. O que acontece? Aquela mensagem que a gente passa, que a gente fala, ela vai ficar ressoando dentro da gente o tempo inteiro e você não vai conseguir dormir à noite, porque você vai ter no seu subconsciente essa frase que você falou várias vezes no dia, e isso vale também para outros tipos de situações, quando você tem muita dor de cabeça, quando você tem muitas dores no corpo, você fica muito falando sobre isso, às vezes numa conversa bem descontraída com amigos e familiares, você fica sempre batendo naquela tecla de que você está com esse problema, de que você tem essa dor, de que você tem essa insônia, e aí você está simplesmente mandando essa vibração, e essa vibração volta para dentro de você, e aí você fica com aquela mensagem no seu subconsciente. Quando chega a noite, o que vai acontecer com você? Você não vai conseguir dormir. E eu agora fico sempre chamando a atenção do meu marido. Toda vez que ele fala que não consegue dormir à noite, eu... para com isso. Você pode até não falar nada. Se você não quiser declarar que você vai dormir, que seria muito melhor, pelo menos não fale nada. Porque cada vez que você fala isso, cada vez que você vibra, que você joga essa palavra no universo, ela vai ressoar e vai voltar para dentro de você. Claro que não adianta muito se você não começar a policiar aquilo que você fala. Se você fala por um dia só que você vai conseguir, que você vai dormir, que você não vai mais ter aquela dor, que você não vai ter mais aquela dor de cabeça, e aí no outro dia você volta de novo, cada vez que encontra uma pessoa, você já começa mais uma vez a mesma conversinha mole de que você não dorme, de que você tem isso, de que você tem aquilo, não vai adiantar nada, gente. Tem que ser uma coisa contínua, você tem que começar a colocar aqui dentro da sua cabeça, cada vez que você for falar aquilo que você não quer sentir, que você não quer para sua vida, cale-se, não diga nada. É a melhor coisa que você vai fazer. E eu quero compartilhar com vocês aqui uma coisa que aconteceu comigo. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu vi que realmente quando a gente fala, quando a gente declara uma coisa, aquilo acontece mesmo. A semana passada eu tinha que tomar a 3ª dose da vacina e eu tava, gente, com muito medo. Porque muitas pessoas que eu conheço aqui na Itália, onde eu moro, tomaram a 3ª dose e elas ficaram derrubadas. Eu tenho uma amiga que ela ficou tão desesperada que ela pensou que ia morrer. Outras pessoas também que falaram para mim, que ficaram muito mal, que ficaram com muita dor, que foi muito pesada. E eu comecei a ficar muito assustada com isso e até pensei em não tomar mais a 3ª dose da vacina, porque eu estava realmente com muito medo. Só que como eu sei que a gente tem essa vibração, a gente tem esse poder vibracional de declarar as coisas, e as coisas que a gente declara, elas acontecem. Eu comecei, antes de tudo, claro, orar e conversar com Deus e pedir para Ele direção, porque a gente está vivendo um momento muito estranho, a gente não sabe em quem confiar, a gente tem medo da vacina, a gente tem medo de não tomar a vacina, tá bem difícil de tomar uma decisão num momento desse que a gente está vivendo. Mas como eu me apego muito à oração, então eu comecei a orar e pedir para Deus, para Ele me direcionar naquilo que eu deveria fazer, se tomo, se não tomo essa vacina. Eu fiquei nessa oração pedindo para Deus para poder me direcionar. E aí chegou o dia de tomar a bendita da vacina, né? E eu ainda estava assustada, com medo, preocupada, e fui tomar a vacina, porque até então
eu estava achando que estava tudo tranquilo, tudo bem, e fui para poder tomar a vacina. Quando eu cheguei lá, que eu estava esperando, eu comecei a lembrar que tudo que a gente declara, tudo que a gente fala, vibra e volta para a gente também. Então eu comecei a declarar que essa vacina, ela só poderia ser um bem para o meu corpo, que não poderia me fazer mal, e que eu deveria naquele momento confiar, porque eu acreditava que dentro do meu corpo só poderia entrar alguma coisa que me fizesse bem, e que se fosse o mal, que não entrasse no meu corpo, que alguma coisa acontecesse para mim poder não tomar vacina. Aí, gente, eu fiquei bem tranquila, porque eu estava bem conectada com Deus, estava em oração, e eu senti assim muita tranquilidade e fui fazer a vacina. Entrei lá na sala, fiz a vacina como das outras vezes também, e declarei isso, declarei que essa vacina, ela deveria entrar no meu corpo para poder me ajudar, para poder combater esse problema que a gente está vivendo, e jamais para poder me trazer algum mal, me trazer algum problema de saúde. E por incrível que pareça, gente, já tem mais de uma semana que eu tomei a vacina, eu não senti nada. A única coisa que eu tive foi um pouquinho de dor no braço, porque é normal. Eu acho que é impossível você não ter pelo menos a dor no braço, mas de resto eu não senti nada. Nas outras doses eu senti dor de cabeça, eu senti um pouquinho de febre, e dessa vez que todo mundo estava assustado, porque muitas pessoas se sentiram mal, então eu fiquei realmente muito assustada e com medo também de tomar. Mas no final das contas, eu vi que realmente aquilo que a gente declara com fé, com verdade, é o que vai acontecer. Por isso que eu quis fazer esse vídeo para vocês, porque eu tive a prova de que quando você declara alguma coisa, o seu corpo ele vai reagir de acordo com aquilo que você está declarando, com a sua voz, com aquilo que você está dizendo e sentindo, é claro, né? Porque as coisas faladas da boca para fora, por mais que tenha vibração e energia, os nossos sentimentos ele tem que estar compatível, ele tem que estar alinhado com aquilo que a gente está falando. Muitas vezes a gente está tão acostumado a falar daquela dor, daquele problema, que a gente não consegue passar o nosso dia sem ficar declarando sempre a mesma coisa. Mas com um pouquinho de sacrifício, com um pouquinho de autocontrole, a gente pode conseguir sim parar de declarar essas coisas ruins que a gente vive no nosso dia. Porque não é impossível a gente controlar nossas palavras. Com um pouquinho de atenção com aquilo que a gente fala, a gente pode conseguir controlar essas palavras e essas declarações que a gente faz o dia inteiro de coisas ruins, de acontecimentos que a gente tem na nossa vida que não nos faz bem. A gente pode sim controlar através das nossas palavras. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, porque não só de cozinha vive a dona de casa, então eu vim aqui para poder a gente conversar sobre um assunto que eu acho de extrema importância. Eu espero que tenha ajudado você, que você tenha gostado desse bate-papo, dessa conversa que a gente teve hoje. O que você acha desse assunto que eu trouxe para poder abordar aqui com vocês hoje? Se vocês gostaram, se vocês acreditam que é desse jeito, ou se vocês também não acreditam, quero saber, deixa aí nos comentários. Uma beijoca, gente. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!